Bem, quem viu o Nicolé estava no Flow e eu vi esse corte aqui que envolve o ChatGPT, que é aquela inteligência artificial que ficou famosa agora. Eu, na real, não assisti, vai ser surpresa pra mim. Foi pego pelo bait do Flow aqui, pela chamadinha na tela. Vamos ver o que tem aí, o que é essa verdade assustadora que a gente vai descobrir junto aí. Para pra pensar, se hoje alguém entrasse na internet, tivesse o poder de entrar na internet e reescrever toda a história da humanidade do jeito que ele quiser, tá? O chat GPT aí, vai. É que é um assunto que a gente se também você, tem que falar. Se você quiser reescrever lá, o Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? Você muda a história do jeito que você quiser, um número gigantesco de pessoas vai absorver essa história alternativa e porque veio da internet e saiu no seu WhatsApp, ou no seu Google Search, ou no GPT, que só te dá uma resposta, hein? Vamos parar. Os outros sistemas te dão um monte de alternativas, como o Google. O ChatGPT te dá uma resposta. A verdade foi reduzida agora a uma Ou seja, linha. a desinformação... Depois a gente vai falar disso. Isso é foda, hein, velho? Isso é foda pra caralho. Sem tirar com o ChatGPT também, mano, se vocês prestarem atenção, ele não fala totalmente a verdade, não. Se você ficar perguntando muita coisa pra ele, ele começa a inventar informações, viu? Que também é perigoso pra caralho. Isso, porque tem que falar disso. Porque... Exatamente o que o Nicolás estava falando ali, né? Que é perigoso que ele pode reescrever qualquer história, né, velho? Porque a história de desinformação vai explodir. Mas é isso que eu tô falando pro Oscar. O cérebro, ele vai atrás do que ele acha que vai maximizar a sobrevivência dele, como indivíduo e como membro do grupo. Se o grupo começar todo a dizer, não, nós temos que ir pra festa porque a festa é mais importante do que chegar aos 80 anos, o cara vai entrar na... Aquilo ficou mais importante pra Aquilo cabeça ficou. dele. Agora, imagina uma criança que nem aprendeu a falar. É isso, cara, é muito assustador. Né? Você entrega um troço para essa criança, daqui a 5 anos, essa criança não vai querer ler um livro ou vai querer aprender um vocabulário, ela vai querer estar no barato lá. E o que você falou foi documentado. Pela primeira vez na história, quando fizeram as medidas de coeficiente de inteligência, que eu não gosto muito disso, mas tudo bem, é um índice. É o método. É uma medida, não é a única medida e nem a mais abrangente. Pela primeira vez desde os anos 50, nos últimos anos, o IQ dos alunos de ensino médio americano caiu. Pela primeira vez. E vocês conhecem esse cara, o Marshall McLuhan, né? Que é o teórico de mídia, o canadense, o doido, a Vila Global, né? Que a Hillary Clinton adotou na campanha dela. Aldeia Global. A Hillary Clinton começou falando, vamos fazer a nossa aldeia global, e o Trump ganhou a eleição, né? Quer dizer, não ajudou. Ninguém quer a aldeia global, né? Então, mas é muito curioso, porque ele é programável. E tem gente que já entendeu como é que se programa o sistema, tá? Desde os faraós do Egito. Sim, assim, dá pra perceber, especialmente... Bom, a maior parte do tempo que a gente passa na internet, em redes sociais, é utilizando os serviços das Big Techs, YouTube, Facebook, etc. Twitter, pra caralho. E fica muito claro, à medida que essas redes sociais vão evoluindo, que eles entenderam isso que você tá falando. Pô, eles entenderam de maneira brilhante. Assim, existem aplicativos que você não consegue se livrar de um determinado tipo de coisa que em algum momento você alimentou o algoritmo dizendo que você gostava, né? Então vamos lá, você entra... Sem querer, né? Às vezes sem querer. Você entra no TikTok... O meu TikTok fica me mostrando agora... Aquelas paradas, por exemplo, o cara tem um cravo gigante e alguém espremendo o cravo. Vai ficar vendo cravo por dias. É bizarro isso aí mesmo, velho. Os aplicativos, eles aprendem seus comportamentos e ficam sugerindo coisas porque acham que você vai consumir mais daquilo. Se for um aplicativo de vídeo tipo TikTok, ele vai te passar mais vídeo pra você ficar mais preso no aplicativo. Na busca do Google, ele vai sugerir produtos pra você comprar porque às vezes até escutando sua conversa. É assustador, velho. É assustador a maneira que a internet tá correndo. E imagina misturando isso com inteligência artificial, sem fazer uma regulamentação correta, eu acho muito perigoso. Eu acho que a gente já tinha que estar pensando na ética do uso da internet. A gente tinha que ter leis mais fortes sobre isso. A gente tem um LGPD aqui no Brasil, mas eu acho que isso não é o suficiente, cara. Mas é foda, quando fala de regulamentação, assim, a galera dá uma assustada, mas, cara, é necessário. As companhias estão com as nossas informações e a gente não sabe como que eles estão usando, velho.
Jesus. Nossa, aí agora tem um monte disso, cara. Eu fiquei vendo. E outra, tem uma outra que é Vida Selvagem, também mostra pra cacete. Que é, sei lá, tem um javali na beira da água, vem um jacaré e pega ele. E tal. Aí o meu TikTok agora é cravo e bicho sendo comido. Selvagem. Uau! É muito louco. Mas isso, assim, cara. eu não lembro É do muito momento louco. que eu fiz outra coisa que não foi apenas assistir esses vídeos até o final. Sabe? Eu não reagi, eu não dei like nem nada. É só que ele entendeu um padrão ali e foi embora. E isso tá se tornando cada vez mais forte. Isso. É pelo padrão de consumo, na real, né? Se a pessoa ficou bastante tempo consumindo aquilo ali, ela vai incentivar mais porque vai deixar a pessoa presa no aplicativo, né? O aplicativo quer que você consuma mais aquele aplicativo. O YouTube também faz isso, todos os outros fazem. Também reflete na maneira como a gente se relaciona, porque a gente, por exemplo, no Twitter. No Twitter é muito fácil você encontrar pessoas que estão... É aquilo que você estava falando no começo. O cara, ele tá de um lado e todo mundo que repete o que ele tá falando ali é uma pessoa do bem, é uma pessoa... Porque todo mundo pensa igual aqui, não sei o quê. Mover um pouquinho pra cá, já era... Já somos inimigos, não sei o que, já tá todo mundo... E essa maneira como as coisas, como os conteúdos são entregues... E condiciona as pessoas. Condiciona as pessoas. Mas isso é a tribalização que eu tava falando, né? E mais do que isso, ela coíbe o pensamento crítico. Exatamente. Tá? Seja em futebol, em política, em cultura, em música. Por exemplo, você pode ter uma visão política do mundo e você pode ter votado em alguém, como eu fiz, por exemplo... E você não pode concordar com 100% do que é falado. Exato. Não tem problema nenhum. Exatamente. Né? Porque se você quer construir uma sociedade... Não, natural, na real, né? Se você vai na política, você acaba analisando o que pode ser melhor para aquele momento. Não necessariamente você concorda com tudo que aquilo ali que rolou, né? Com todas as opiniões daquele partido que você votou, do deputado, do presidente, governador, né? Você achou melhor aquela convenção para aquele momento. Sociedade verdadeiramente democrática, as pessoas precisam pensar. E elas têm que ter um pensamento crítico. Escuta, né? O Miguel Nicoleles, hein? Porque quando eu falo, vocês cagam. Quem tá falando agora é ele, tá? O Nicoleles é pica, né, mano? Não, eu não tenho maldade nenhuma nisso. É porque eu falo isso toda hora. Mas então, ninguém... veja, é o que a gente fazia antigamente, que sumiu até no futebol. O Oscar pode ser testemunha. Eu fui em jogos no Pacaembu, onde a torcida inteira do Palmeiras aplaudiu de pé um gol do Pelé contra o Palmeiras. Mas não tinha como, né, Miguel? Mas não era. Mas não era só isso. Outro dia o Rivelino, nosso amigo, lembra? Nosso amigo, grande amigo em comum, que o Oscar me apresentou anos atrás. Um dia o Rivelino estava contando que eles perdiam do Santos o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Aí o Zé Maria chegou pro Rivelino e falou: vamos fazer o seguinte, o jogo de hoje, a gente entra todo mundo antes, fica no meio do campo com o braço cruzado e cara feia, esperando o Santos. Aí o Rivelino falou: boa ideia. Entraram todo mundo, né, do Corinthians, perdiam há 8 anos seguidos, né, do Santos. Ficaram no meio, começou a cair uma garoa. Aí começa à noite, né? À noite, no Pacaembu. Aquele refletor iluminando. Era sensacional. Eu fui assistir Santos e Corinthians no Pacaembu, porque era de graça. Porque ele lembrou disso também, que adiaram um jogo uma vez do Santos por causa de um toró. E no dia seguinte era de graça. Eu fui andando de Moema com meu primo até o Pacaembu, porque eu ia ver o Rivelino e o Pelé. De graça, né? Pois bem, tava lá o time do Corinthians, todo, né, cara feia e tal. Começa a entrar o time do Santos. Pelé, Coutinho, Mengalvio. O Rivelino vira pro Zé Maria. Acho que não vai funcionar. Entendeu? Você tinha esse barato que, né? Você podia sentar do lado de um corintiano e assistir o derby sem problema nenhum. Né? Hoje você tem medo de usar a camisa no dia do jogo. É foda isso daí, né? A gente ficou bem irracional com o futebol hoje em dia, né? Tem muita briga. Se você vai com a camisa até o estádio, você pode apanhar. É bizarro, né? Pra ir no supermercado, porque você não sabe. Terrível. Né? Se você vai... Então, essa polarização e essa tribalização, ela é reversível. Ela não é como se diz, um determinismo divino que nunca vai voltar para trás, entendeu? O problema é que nós criamos os mecanismos que potencializam essa tribalização. A queixa que eu tenho, às vezes, Igor, eu queria compartilhar isso com o Miguel, é que o comportamento, de uma certa maneira, acaba influenciando muito o comportamento social. Então, quando você coloca a torcida única, de fato, você está fomentando um pouco essa radicalização. Quando você coloca uma torcida mista, que as pessoas têm que ir, há uma obrigação da convivência. Tem um risco, tem que ter polícia, tem que cuidar, tem que... Mas é aí que é o ponto. Porque se você passa durante um tempo convivendo com essa relação de que as torcidas
o antagonismo tá junto lá para ver que as torcidas de um time e de outro time elas estão juntas vendo, aquilo vai se transformando como normal. Briga vai ter, tem com torcida única. Tem Você- dentro da própria torcida, do mesmo time. Aí existem, e não tem futebol, tem briga também. O futebol às vezes só serve de. Porra, mas peraí, eu caí no bait, hein, mano? Onde isso vai levar pro chat GPT, hein? Eu concordo com o que eles estão falando aí, que realmente tem briga, que a gente tinha que ser menos animal no estádio, mas caí num bait, hein? É só uma desculpa para se ter a briga. Então, o costume, o jeito que a gente vive, que a gente determina, acaba moldando muito também. Então, mas veja, tinha torcida única no Coliseu? É a mesma coisa. O que nós fazemos hoje no futebol não é nada diferente do que os romanos faziam há 2000 anos atrás para entreter a população. Porque um jogo de futebol é nada mais do que a tentativa de uma violência controlada. É uma expressão do nosso cérebro primitivo, né? Porque eu já vi juiz do Tribunal de Justiça, que era amigo do meu pai no campo de futebol, o cara chega de gravata, começa o jogo, Vira eu bicho, não né? consigo reconhecer o cara que está do meu lado, entendeu? Ou mesmo cientista que eu trouxe dos Estados Unidos para assistir um jogo do Palmeiras, o cara hoje me manda, até hoje me manda o WhatsApp com a camisa do Palmeiras, que ele assistiu o jogo aqui, porque transforma o indivíduo. Então é uma guerra controlada, é uma forma de expressão. É outro mistério também. né? É outro grande. Não, eu tenho muito interesse em estudar isso porque eu tenho uma teoria de como se forma essa brainnet que eu chamo, né? Essa rede de cérebros que se sincroniza. A torcida de futebol é o exemplo perfeito para isso. Começa a cantar. Aliás, tem um grande neurocientista dos anos 60 que falava: não é à toa que as nações têm bandeira, têm hino, né? Porque são formas de você galvanizar as pessoas para ir para a guerra, né? Porque para pensar, você é um soldado na trincheira da Primeira Guerra Mundial, tem 100 mil caras do seu lado, os alemães estão com a metralhadora lá, só o cara toca uma corneta aqui, a primeira fila vai, morre todo mundo. Eu fiquei pensando comigo, bom, a segunda fila não vai subir. Nada, o cara estudou, tocava a corneta, 98% da segunda fila ia, mesmo sabendo que eles iam todos ser mortos. 28 filas foram para o que ele chamava de No Man's Land, né? Na Batalha do Somme, que eu conto no meu livro. Os caras foram vendo todo mundo morrer. Como é que você explica um barato desse? Porque eles estavam tão sincronizados com a ideia que eles estavam defendendo a bandeira, a pátria, as famílias, você entende? Que os caras se jogavam para as balas alemãs. E os ingleses tinham uma piada que a única forma de sobreviver nessa guerra, nessa batalha, é se a bala não tivesse o seu nome. Porque toda bala tinha o nome de alguém, né? Olha a piada dos caras na trincheira. Então, se você consegue fazer uns Um pouco pesado, mano. Guerra é foda. caras entrarem na linha de fogo de uma metralhadora por uma abstração que não tem nada a ver com a realidade, que é um país, ou um hino, ou Desculpa aí, gente. uma bandeira. Imagina o resto, né? Imagino, exato, é isso que eu ia falar pra você. Professor. O primeiro chat, todo mundo fala do chat GPT agora porque virou moda, mas isso é uma sacanagem, porque o primeiro chat computacional chama-se ELISA e vem dos anos 60 do MIT. Imagine, o computador do cara Nossa, tem é antigo pra caramba. 64K de memória. E ele criou, esse cara é um dos meus heróis, o Joseph Wasserman. E ele criou um chat ELISA, que era um computador falando com as pessoas. E um dia ele chegou no laboratório e a secretária dele recebeu ele e falou: olha, o que você está fazendo aqui? Eu falei: como assim? Eu fui trabalhar. Ela falou: não, das 9 às 10 é o meu tempo com a ELISA. Ih. A secretária que trabalhava com o cara, que via ele fazer tudo o que ele fazia, tinha assumido que a ELISA era alguém. A ELISA era um programa de computador treinado a responder de uma maneira, né, que você começava a ter a impressão, peraí, é mais do que um programa de, né? Só que as pessoas começaram a ficar ligadas a ELISA, ou seja, o nosso cérebro criou essa conexão. E nesse momento, quando esse cara publica isso e mostra isso para a comunidade de inteligência artificial, todo mundo achou, bom, acabou a farra, né? Nós vamos criar um computador que vai reproduzir toda a semântica, e até hoje eles estão tentando. Tem um filme disso daí também, né? O Her. É o cara que se apaixona pelo sistema operacional lá. E não conseguiram. E o próprio cara falou no final dos anos 60, não vai funcionar. Em 60. 68. Ele já sabia que não ia funcionar e ele virou um pária da área. Ele era o líder da área, o cara mais famoso, alemão, e de repente ele começou a ser
completamente escanteado porque ele defendeu que o livre-arbítrio existia e que nós não íamos ter uma fórmula, um algoritmo que... E aí a pergunta que ele faz é muito sensacional. Ele chega numa briga lá que ele estava tendo. Qual é a sua definição de beleza? Eu pus no meu livro isso. Aí o cara fala, como assim? Se você me der uma... Porque ele estava falando com um programador de inteligência artificial. Ele falou, como é que se programa beleza? Ele falou, se você não me der a fórmula da beleza, eu vou programar. Aí o cara fala, mas e se eu não te der a fórmula? Aí o cara fala, então beleza não existe. Se você não tem uma fórmula, a beleza não existe. Aí ele fala, quer dizer que a sua mulher não, e a sua filha e a sua mãe não são belas? Aí o cara fala, claro que são maravilhosas. E qual é o algoritmo que você usa para definir que elas são belas? E o cara engasgou, né? E aí ele mostrou que tem certas coisas que são não computáveis. Genial. Isso é, de fato. A gente não vai nunca vai conseguir chegar numa inteligência, acredito eu, né? De tipo, Sistemas te dão de algo que vai pensar sozinho, talvez. Eu acho que isso a gente não vai conseguir. Mas tem seus perigos aí do ChatGPT, ele não fala totalmente a verdade. Tomem cuidado, não usem isso para trabalho. Usem só como auxílio, né? Verifiquem a informação que ele tá te passando. É isso, use com moderação. Aproveita e se inscreve no canal aí, se gostou do conteúdo, deixa seu like e me acompanha aí. Falou pra vocês.